de libertação, consciência a esse mundo e evangelizar. Há um certo pastor que ele está se auto-intitulando o bispo dos evangélicos, o bispo dos pastores, o bispo do povo evangélico brasileiro. E estava para ser aprovada, e foi aprovada da união estável dos homossexuais, e está para ser aprovada uma outra lei referente a esse assunto, que fala sobre a homofobia. Não poderemos mais criticar o relacionamento entre os homossexuais, inclusive o costume deles manifestarem o seu carinho e a afetividade em público. Então, esse pastor, ele mandou e-mails para vários pastores, para vários crentes, para que fizessem pressão no Congresso para que essa lei não fosse aprovada. E ela foi. E ele criticou. Ele criticou alguns líderes conhecidos no país, inclusive a Ana Paula Valadão, o seu irmão André, a Aline Barros e outros cantores evangélicos, pessoas de influência, por terem se calado. E quando a Ana Paula Valadão, ela escreveu, dizendo os seus motivos, o motivo pelo qual ela não fez pressão no Congresso, ele criticou. E ele falou coisas absurdas a respeito dela. Isso é lamentável, um comportamento de um líder cristão conhecido, querendo tomar decisões de nossa parte. Eu tenho que fazer aquilo que a minha consciência manda. Eu não estou defendendo aqui a Ana Paula Valadão, nem ninguém. Eu estou defendendo o que a palavra de Deus diz. E o apóstolo Pedro aqui nessa carta, ele está dizendo que o nosso comportamento nesse mundo mal tem que ser um comportamento de oração e de evangelização. Porque o mundo vai ser evangelizado e transformado não pela pressão que eu faço sobre os meus governantes, sobre o Congresso. Apesar de viver com a minha liberdade de direito de expressar o que eu penso, já que nós vivemos num país democrático, eu tenho liberdade de expressar aquilo que eu penso. Mas entenda bem, Deus vai transformar o mundo não através da pressão que a igreja faz sobre os governantes, não sobre a pressão que a igreja faz sobre os líderes, mas sim sobre a capacidade dela crer no poder de Deus de transformar vidas. A Ana Paula Valadão respondeu que não é dessa forma que ela crê que Deus vai transformar o mundo, mas sim através da evangelização. Eu concordo com ela, é evangelizando. E quando Pedro escreve essa carta, foi no ano 63 a.C., um pouco antes do grande derramamento de sangue ordenado por Nero. Naquela época os crentes já estavam sendo mortos por causa do evangelho. E ali Pedro estava exortando a igreja a não se levantar contra o governo, mas sim orar, viver uma vida santa imitando Jesus. E ainda no capítulo 1, no versículo 11, ele fala com respeito à nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa forma de agir nesse mundo corrupto. Ele diz, a partir do versículo 11, amados, peço-vos como a peregrino e forasteiros. Paulo diz, nós somos peregrinos e forasteiros, estamos aqui de passagem, que vos abstenhais da concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não têm na liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Entenda bem, o mundo vai ser transformado quando a igreja entender que é a oração, é o joelho em terra, o clamor a Deus para que Deus transforme essa situação. Esse Papa evangélico, entre aspas, ele diz que, nas suas palavras duras no Twitter, ele diz que nós devemos agir quando temos que agir, orar como agir. Sim, a Bíblia diz que devemos agir
Há tempo de orar, há tempo de agir, mas tem determinadas coisas que serão mudadas não pela nossa capacidade de agir, não pela capacidade que temos de pressão, pelo tamanho que temos aqui no Brasil, pela quantidade de evangélicos que somos aqui no Brasil, mas sim pela nossa capacidade de orar. É a oração. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e quando o Apocalipse, a volta de Cristo se aproximar, a Bíblia diz que os santos iriam se santificar mais, e os impuros iriam se tornar mais impuros. Então, por mais que combatemos essas coisas que não concordamos, eu não concordo com o homossexualismo. Eu acho que o homossexualismo é distúrbio de criação, distúrbio de orientação, é influência do mundo que nós vivemos. Obviamente que vai ser terrível ter que chegar num shopping com meus filhos, com os meus netos, e ver 2 homens se beijando, 2 mulheres se atracando e não poder falar nada. Eu não quero isso para o Brasil, eu não quero isso para o meu estado, eu não concordo com isso. Mas se eu não quero isso, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, evangelizar, pregar a palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo para aquela igreja, para que no meio daquele mundo mau e corrupto, a igreja tivesse um comportamento íntegro, para que através da sua influência a sociedade fosse transformada. Não é fazendo pressão contra os políticos. E Pedro está tentando manter a igreja calma, tranquila, no meio daquela corrupção, porque provavelmente muitos crentes queriam se levantar contra os governantes. E naquela época o mundo estava sendo dominado pelos romanos. Os romanos é que ditavam as leis. Mas aí nós podemos falar, mas Jesus fez pressão. Sim, Jesus fez pressão, não contra os romanos. Jesus fez pressão contra os judeus. Jesus fez pressão contra os líderes religiosos da sua época, porque ele tinha autoridade para fazer isso. Ele estava orientando, ele estava mostrando as falhas no sistema religioso da sua época. Os fariseus e saduceus, líderes espirituais da sua época, estavam falhando para com Deus e para com o povo. Ele não se levantou contra o governo romano. Então, se eu quero ver uma sociedade transformada, eu tenho que aprender primeiramente que o mundo vai ficar pior do que está. Segundo, o sofrimento é uma realidade, e a Bíblia, você pode ler a carta de Pedro, você vai ver o sofrimento como parte integrante da carta. Então o sofrimento faz parte da vida do crente, porque ele não concorda com essas coisas. E terceiro, fazer a vontade de Deus. E quarto, e mesmo em meio à corrupção, eu não vou imitar o mundo, pelo contrário, eu vou viver em santidade. Aí entra o versículo 16, sede santo, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo.